Efeito Anderson Daronco ainda causa estragos no Clube Atlético Paranaense. Já não bastava a péssima arbitragem que influenciou diretamente no resultado do jogo no último domingo na Liga Arena, o Furacão ainda pode ser punido de forma severa, com partidas e principalmente financeiramente falando. Roda aí, Furacão, que tem informação de bastidor sobre ainda a situação lamentável do último final de semana que o Atlético deve viver as suas próximas semanas ainda em cima disso. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal, chegando para KTO.com, o melhor site de entretenimento do Brasil, com informações importantes nessa véspera de mais uma partida importante nesta quarta-feira. Amanhã, Rio de Janeiro, tem mais um jogo de 6 pontos. E olha só a falta que faz 2 pontos do último final de semana que foram tirados do Atlético. Não tô aqui para falar mais da arbitragem, já falei tudo o que eu tinha que falar. Agora eu vou trazer atualizações e informações importantes para você, torcedor do Furacão, em relação ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva desse país. Eu conversei com alguns membros e eu recebi uma mensagem importante falando até mesmo sobre o artigo que o André Mazzuco e que outros integrantes do nosso Furacão podem sofrer punições pela instituição. Tem muita coisa importante, principalmente para que a gente possa debater sobre o que o Anderson Daronco relatou na súmula do jogo depois da partida, depois do empate 1-1 contra o Flamengo. Muita coisa importante. Cuca e o Cuquinha não estarão no banco de reservas amanhã. Cuca foi expulso, Cuquinha a mesma coisa. Então eu vou explicar quem vai assumir, de onde veio, do que se alimenta, como sobrevive, tudo bonitinho para que vocês possam ficar 100% atualizados do nosso Clube Atlético Paranaense ainda nesse comecinho de semana. E se Deus quiser, com uma vitória importante amanhã no Rio de Janeiro. Eu sei que o Atlético não vive lá um grande momento fora de casa no Brasileirão e já eu passo os números para vocês. E já no final de semana tem jogo certamente casa cheia mais uma vez, Liga Arena contra o Corinthians. Então é uma semana fundamental para que o Atlético possa voltar aos caminhos da vitória e principalmente se recuperar positivamente dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, já tô pedindo para você dar aquele likezinho, compartilhar com geral. Tamo voando no Fala Cap aí, rapaziadinha. Estarei em breve em Curitiba fazendo sorteios de camisas, muita coisa bacana e sempre com a KTO. Você que não se cadastrou na KTO, me ajuda, ajuda a KTO e se ajuda. Aqui o meu cupom, você vai clicar kto.com. Quando aparecer o botão registre-se, você clica, você coloca seus dados, coisa rápida. E aí no cupom promocional KP20, você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito. Colocou 100, recebe mais 20 para poder se divertir, apostar no Furacão ou em outros esportes. As melhores odds, no the odds, estão na KTO, o melhor site de entretenimento desse país. E o de maior credibilidade, é claro. Gente, é o seguinte, eu vou passar aqui umas informações importantes para você, porque eu vou até vou pedir sua permissão, na verdade, para que eu possa ler o que eu recebi do Dr. Ronaldo Piacente, que é procurador do STJD. E ele me passou até mesmo o artigo onde os dirigentes do Atlético podem ser colocados em relação à punição em número de partidas e também financeiramente falando. Depois do jogo, daquela vergonha do Anderson Daronco, rolou um baita de um bate-boca no túnel que dá acesso aos vestiários, depois a zona mista, foi uma situação realmente deplorável. Dirigentes do Atlético partiram para cima do Daronco, apontaram o dedo, xingaram, e aí atenção, o Dr. Ronaldo Piacente me passa que em caso de ofensa, e aí já eu vou relatar o que o Daronco colocou na súmula, artigo 243F, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Pena mínima de suspensão por 4 partidas, podendo chegar a 6 jogos e ainda multa que pode chegar até R$100 mil. Então, muita atenção. Quem ofende um árbitro no campo de jogo, seja um jogador, um dirigente, um membro da comissão técnica, se o árbitro relatar na súmula, esse sujeito pode pegar de 4 a 6 jogos de punição pelo artigo que o doutor me mandou aqui, o 243F, parágrafo 1º, e ainda ter que pagar uma multa de até R$100 mil.
a gente sabe que dificilmente os caras pegam 100 jogos, que é o máximo, que pagam 100 mil reais, porque tem um monte de liminar, os caras entram com segunda, terceira, milésima instância e assim vai. Mas ainda assim, é um prejuízo financeiro para o clube e principalmente se algum jogador como, por exemplo, o Mikael que foi expulso, xingou o Daronco, poderia pegar um gancho. Ainda bem que nenhum jogador titular foi relatado na súmula do Daronco a ponto da gente correr o risco de perder jogadores importantes para a sequência da temporada. Atenção à súmula de Anderson Daronco. Abre aspas. Informo que após o término da partida, no túnel de acesso, vieram em direção à equipe de arbitragem vários diretores e atletas protestando de maneira ofensiva, sendo contidos pelo policiamento. Informo que foi identificado o diretor do Clube Atlético Paranaense, o senhor Paulo Miranda, por vir em direção à equipe de arbitragem no túnel de acesso aos vestiários, proferindo as seguintes palavras: "Você é ladrão, seu safado. Vai tomar no seu pi, seu filho da pi, vai fazer reciclagem." Fecha aspas. Informo que o mesmo foi contido pelo policiamento da partida. Aí o Daronco complementa. Informo que foi identificado o diretor do Clube Atlético Paranaense, senhor André Mazuco, por vir em direção à equipe de arbitragem no túnel de acesso aos vestiários, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, "Você é um babaca, seu vagabundo, safado, vai tomar no pi", fecha aspas. Informo que o mesmo foi contido pelo policiamento da partida e bababá. O Mazuco, na entrevista coletiva, como o Cuca foi expulso, ele não poderia dar coletiva. Então nenhum outro jogador ia se pronunciar. Até que, enfim, que o Mazuco tomou e puxou a responsabilidade para si, até porque é remunerado para fazer esse trabalho, e ele deu a seguinte declaração, abre aspas. Mais uma vez lamentar sobre o que a gente viu aqui, uma arbitragem que já tem um histórico negativo, inclusive nos jogos do Atlético contra o Flamengo. Problemas do passado que voltam a se repetir. 7 minutos exagerados, depois mais um sem motivos, e não finalizando a partida após o tempo estabelecido, quando a bola saiu. Sensação que só acabaria quando empatassem. Em um jogo tão importante, valendo a liderança do campeonato, a CBF escala um árbitro que está suspenso pela Conmebol por erros graves. Fica a pergunta, qual é o critério? Acabou perguntando o dirigente em entrevista coletiva. Para quem não sabe, eu falei sobre isso nos últimos vídeos no canal. O Daronco tomou uma punição da Conmebol, porque ele cometeu muitos erros em partidas de Sul-Americana, de Libertadores principalmente, e ele foi para a geladeira, tomou uma suspensão, não apita jogos da Conmebol por enquanto, mas no Campeonato Brasileiro a CBF permite. Então assim, eu sei que se for colocar todos os árbitros na geladeira, não tem futebol, não tem ninguém mais para apitar. Só que uma vez que é recorrente o árbitro cometer N erros, ele tem que passar por uma reciclagem. E aí vai a minha crítica à CBF, que não dá estrutura, não dá respaldo, muito menos investimento para que os árbitros eles possam ser 100% profissionais. Não é só profissional porque recebe, não. Uma estrutura necessária por trás para que o cara possa minimamente exercer a sua profissão de forma digna e não atrapalhe o planejamento dos clubes. De novo, não é um chororô de atleticano. Domingo foi o Atlético, ontem o Galo reclama, amanhã pode ser o próprio Flamengo, mesmo sendo muito difícil, no outro dia um Corinthians, no outro dia um Cruzeiro, e assim vai. Essa roda, esse ciclo viciante tem que ser para ontem, paralisado. Chega dos clubes se prepararem, investirem e aí perderem jogos e até torneios e até uma temporada inteira por causa de um erro indecente da arbitragem. Isso não pode acontecer. Bom, dito isso, a informação é: alguns dirigentes, Paulo Miranda, André Mazuco, podem tomar essa punição de 4 a 6 jogos, uma multa de até 100 mil reais. Claro que o departamento jurídico do Atlético vai ficar em cima e a tendência, no final das contas, é que até acabe em pizza, talvez. Eu vou seguir apurando essa informação, conversando diretamente com o Dr. Ronaldo Piacente, com outros membros do STJD que eu tenho contato aqui no Fala Cap e vou atualizar para vocês em relação a essas informações. Queria passar uma informação importante também. Atenção, família atleticana. Cuca e Cuquinha estão fora do jogo desta quarta-feira, meio de semana, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A gente vai amanhã, atenção para os nomes, Daniel Cerqueira e Juca Antonello. Eles estarão na área técnica comandando a equipe. Peguei até algumas informações sobre o Cerqueira. Ele é membro da comissão técnica do Cuca, chegou em meados de março no Atlético e ele trabalhou como auxiliar na temporada passada pelo CRB.
Tem um cara que o Cuca, treinador do Atlético, confia demais, que futuramente pode vir a se tornar, quem sabe, um grande treinador. É o Cerqueira, Daniel Cerqueira, que vai comandar o Atlético amanhã. Ao lado do Juca, que está no clube desde a temporada passada, e eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando sai o Filipão, o Turra, assume o Wesley Carvalho. E aí, o Juca, ele estava nas categorias de base do Atlético, quando o Wesley Carvalho sobe, o Wesley o chama, e aí ele faz o trabalho na temporada passada. É claro que é algo provisório, é só no jogo do meio de semana, já para o final de semana, o Cuca e o Cuquinha estarão à disposição na Liga Arena lotada contra o Corinthians, então só para atualizar essa informação importante, em relação aos números que eu prometi que eu passaria para vocês, atenção! O Atlético fecha o G4 do Campeonato Brasileiro, 9 jogos disputados dentro do Brasileirão. O Atlético acumula até aqui 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Só que como visitante, venceu só um jogo. Foi aquele na Arena Barueri contra o Palmeiras. Perdeu 2 e empatou 1. Então se a gente for analisar o Atlético até esse 1/4, 1/5 de Campeonato Brasileiro, Furacão vai bem. Dentro de casa vai melhor, fora de casa ainda é um problema. Furacão só venceu um jogo contra o Palmeiras fora, não desenvolveu uma grande partida contra Grêmio principalmente, Fortaleza foi muito mal. Então eu espero que contra o líder do campeonato, num jogo de 6 pontos, o Atlético possa fazer um jogo minimamente digno, competitivo. Se sair com um empate, não é de se lamentar, mas se sair com uma vitória, é uma vitória para trazer aquela confiança necessária para o Atlético na sequência, não só da temporada, mas principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não vou iludir torcedor no canal. Eu acho que o Atlético não tem elenco para brigar pelas 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. É raro ter um clube no mundo que consiga fazer isso. O Manchester City, temporada passada, conquistou a tríplice coroa, mas veja o investimento, o nível de jogadores, não dá para comparar com nenhum outro clube no futebol sul-americano, indiscutivelmente. Mas eu acho que se o Atlético finalizar, estamos aí na metade do primeiro turno, de forma correta, competitiva, lá na ponta de cima, dá para brigar sim até o fim, principalmente quando os jogadores voltarem das suas respectivas seleções. Então é fundamental que o Atlético não perca esses jogos. Fez falta pra caramba os 2 pontos do último final de semana, que foram tirados do Atlético pela arbitragem, mas eu acho que se o Atlético continuar com esse pensamento lá na parte de cima e fizer um jogo digno amanhã contra o Botafogo, beliscando um empate ou o que seria lindo, uma grande vitória, o Atlético sim é candidato a título brasileiro, por mais que tenha em vista ainda a Copa do Brasil naquele jogo que está muito atrasado contra o Ipiranga pela tragédia no Rio Grande do Sul, e da Copa Sul-Americana que o Atlético vai ter os playoffs para disputar. Vamos aguardar, principalmente a janela do meio do ano, que o Atlético sim vai se reforçar. Vai perder algumas peças, possivelmente o Bento, está negociando o Benítez de Oril, que eu já gravei um vídeo no canal falando sobre isso aqui, mas deve principalmente contratar jogadores para a sequência da temporada. Beleza, galera? Tamo junto, espero vocês amanhã no canal para que a gente possa falar, tomara, de uma vitória do Clube Atlético Paranaense jogando fora de casa contra o Botafogo, beleza? Vamos Furacão, vamos KTO, vamos Fala Cap. Até a próxima, galera!